a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade, estamos com vocês nessa manhã, desejando realmente que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com você, possa te encontrar e que você tenha encontrado essa paz. É uma coisa assim que tem que acontecer simultaneamente. A paz de Cristo está para nós, mas nós temos que encontrá-la. Nós temos que nos assegurar dessa paz. Como? Com a presença da fé, com a presença do amor de Deus, com a presença da graça do Senhor na nossa vida e, acima de tudo, acreditando. E eu comecei a semana falando sobre um evento que nós tivemos lá na nossa igreja, no sábado à noite, com respeito ao filme Eu Acredito. Então, a minha pergunta é, você acredita? Eu quero realmente nessa manhã despertá-lo a acreditar, mesmo que as circunstâncias nos levem a questionar. Não a questionar a veracidade do Senhor, não a questionar o Senhor como todo que Ele é. Ele é nosso Salvador, nosso Redentor, mas a questionar a nós mesmos, na nossa fé, na nossa maturidade cristã, a questionar os acontecimentos e os fatos. Mas a palavra de Deus diz que as tempestades elas vêm e elas chacoalham, elas sacodem. E a palavra de Deus diz que nós devemos estar firmados no Senhor, firmados na sua palavra, firmados no conhecer do Senhor. Porque essa vida que nós estamos vivendo aqui, gente, ela é passageira. E as tragédias, infelizmente, acontecem no nosso meio. A chuva de pedra, as tempestades grandes, os ventos fortes, não acontece só na casa do vizinho, não. Acontece na nossa casa também. E nós precisamos estar firmados no Senhor. Quando a tempestade bater, que nós possamos estar seguros no nosso Senhor e firmados com a nossa fé nele, para poder suportar as tragédias que nós não queremos que aconteçam na nossa casa, na nossa vida, mas quando acontece na vida de alguém que nós conhecemos, de longe ou de perto, quando acontece uma tragédia lá no Nordeste, a gente escuta no jornal, ou lá no Sul, ou seja onde for, já nos fere. Coisas terríveis que acontecem em outros países já nos fere, já nos diz, ai meu Deus, que coisa triste. Quanto mais aqui tão próximo de nós, na nossa cidade. Então, se porventura hoje você está presenciando a dor de famílias, a dor de pessoas, eu quero deixar uma palavra para você e para mim, para todos nós nessa manhã, que fala sobre a presença de Deus na nossa vida, que é o Salmo 127, onde o salmista diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Segure-se nessa palavra, nesse dia, nessa manhã. Que o Senhor seja a sua força, a sua segurança, a sua fortaleza, para que você possa se sentir seguro, seja qual for a situação. Portanto, eu acredito na cruz. Eu me lembro quando muitas pessoas perguntavam para mim, a senhora não é evangélica? E a senhora usa a cruz? E eu dizia, sim. Eu acredito na cruz, eu acredito no poder de Jesus Cristo, eu acredito no preço que foi pago, eu acredito que o mal, as trevas, o diabo sabe muito bem o que essa cruz representa. Eu acredito no sobrenatural de Deus, eu acredito na presença de Jesus Cristo. Eu sou a pastora Jurema, eu estou aqui com você nessa manhã com aquilo que eu tenho de melhor para te entregar. Aliás, minha convidada já está aqui e vai ser uma manhã muito especial, pode ter certeza, no programa Amigos da Cidade. Com muita alegria, gente, que eu tenho aqui nessa manhã, um assunto também que é muito agradável, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, é um assunto que todos nós temos ouvido muito, temos falado bastante entre nós, entre amigos, entre conhecidos, e é sempre importante estar falando. E com a presença da Karen hoje aqui,
que é nutricionista e que faz um trabalho diferenciado e que eu conheço desde bem petitiquinha, bem nenenzinha mesmo, né? É com muita alegria que eu recebo essa profissional da área da nutrição e que tem feito um trabalho extraordinário. Bom dia, Karen. Bom dia, obrigada, pastora Jurema, obrigada aos colaboradores do Amigos da Cidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E, não tem, é muito prazeroso estar junto com a pastora Jurema, estar falando de nutrição. Então, é sempre um prazer. Obrigada. E quando nós falamos em nutrição, a gente sempre está pensando, estou falando de saúde, né? De saúde. Nós nunca pensamos no outro extremo. Eu tenho que falar sobre uma nutrição, questão clínica de uma pessoa que está agora precisando fazer uma alimentação diferenciada. Nós sempre estamos aqui falando dessa linha, a saúde, a prevenção, o cuidado, o amor, para que esse cuidado no nosso corpo aconteça de forma real. Isso diz mudança de comportamento, mentalidade. Então, tem duas vertentes. As pessoas nem sempre procuram a nutrição por conta de saúde. Infelizmente, as pessoas às vezes procuram a nutrição quando a saúde já não está mais lá no convívio. Quando a pessoa já tem uma deficiência de algum nutriente, ou quando a pessoa já tem alguma intolerância a algum nutriente que ela já não faz mais a digestão como deveria. Então, assim, o ideal é que a gente procure inserir a nutrição na nossa vida antes que esses sintomas apareçam. O ideal é que a gente venha procurar ter uma alimentação mais saudável, mais variada, mais natural, mais saudável, para que a gente não venha ter esses problemas futuros, que infelizmente todo o nosso corpo ele chega a um momento que as enfermidades começam a aparecer. Então, a alimentação é muito importante para isso, para que você deixe esses sintomas mais tardios, né? Que você chegue na vida adulta mais saudável. Nós falando assim sobre a questão de saúde e vida saudável, a gente pensa em família, nós queremos cuidar da nossa família, cuidar dos filhos, cuidar do esposo, um cuidar do outro, porque todo mundo quer viver bem, viver com qualidade. E você é mãe, você tem 2 filhas lindas, já em fase diferente, as meninas, né? Mas com o conhecimento e com a prática e com a profissão da nutrição, com certeza você leva tudo isso para dentro da sua casa, o cuidado da sua família. É fácil isso? Não é fácil. Eu sei que é difícil, eu vejo na pele, no dia a dia, o quanto é difícil, só que tem que ser mesmo habitual. Então, assim, você tem que não ter em casa doces, porque, assim, eles gostam realmente, né? A gente também gosta. Então, mas procurar... quer comer um doce? Vamos procurar um doce mais saudável, uma fruta, alguma coisa para saciar esse desejo. Deus foi perfeito que fez alimentos de sabores diferentes justamente para saciar as nossas necessidades. Ele conhecia as nossas necessidades. Então, as frutas estão aí para isso. Mas, assim, conforme a gente tem que dosar o nosso paladar. Então, assim, se a gente come muito doce, o doce da fruta não vai mais saciar. Esse é o cuidado que nós devemos ter com as crianças dentro de casa. Então, assim, mas eu não posso dar um chocolate, um bala, um pirulito? Pode, só que ela não... você tem que ter em mente que o seu neném não vai mais querer comer uma banana, uma maçã, não vai mais saciar, porque não é tão doce quanto uma bala. Então, assim, por isso, deixar esse contato mais tardio e não uma coisa habitual dentro de casa, entendeu? Que é isso que acaba afastando os nossos filhos de uma alimentação mais saudável. O que os olhos não veem, o coração não sente. Não ter em casa é a melhor dica. Nós estávamos falando agora há pouco ali sobre a questão da saúde, até pensando na saúde da mulher, mas nós estamos falando de saúde no todo, né? Porque quando se fala em água, né, no organismo, esses dias eu escutava alguém dizendo, Sueli, a Karen e a Sueli, né? Mas eu escutava alguém dizendo... os idosos não tomam água, eles perdem o hábito de tomar água. Isso é real? É real. Todos nós somos assim. Tanto o ingerir água, quanto o ir ao banheiro. O nosso corpo acostuma. Todo mundo pensa assim, não, eu só vou beber água quando eu sentir sede. Se você bebe água todos os dias, naquele horário, aquela quantidade, o seu corpo vai acostumar e vai pedir a água naquele horário. Se você nunca toma água, o seu corpo esquece de pedir. Ele esquece como é receber água naquele horário. Tanto ir ao banheiro. Por exemplo, tem pessoas que fazem xixi 1, 2 vezes no dia, porque realmente não tem o hábito de ir. Então, o ideal é que você mantenha os horários de beber a água, lembrando sempre de estar bebendo, lembrando sempre de estar indo ao banheiro para estimular
essa necessidade do seu corpo Funcionar. para funcionar. Então, assim, o corpo ele vai deixando, ele vai esquecendo. Isso tem vezes, esse sintoma acontece com pessoas adultas, nem sempre só com pessoas idosas, porque as pessoas deixam de prestar atenção. Será que eu estou bebendo água o suficiente? Será que eu estou indo no banheiro todas as vezes suficiente para o meu organismo? Então, é questão mesmo de se doutrinar para o corpo acostumar. E ele acostuma. Se você toma sempre naquele horário, o dia que você não tomar, o seu corpo vai pedir. Então, é uma questão de hábito mesmo. E para criarmos esse hábito assim dentro de casa, né? Realmente ter jarra de água por perto, visível, fazer com que isso venha a acontecer, o copo d'água, a busca do copo com água, suco, frutas, isso é importante, mas precisa do copo com água, Do da copo água com mesmo. água. O interessante é que a gente coma alimentos, suco também, só no horário das refeições. O meu café da manhã tá a hora, eu vou sentar e vou me alimentar naquele horário. O meu lanche da manhã é aquele horário, eu vou sentar e vou me alimentar naquele horário. Aí que vai entrar o suco. Nos outros períodos que não é um horário de refeição, não coma nada. Não coma nenhuma balinha, não tome nenhum suco, nada. Deixa o seu estômago descansar, o seu corpo fazer a digestão daquela refeição tranquila. E aí que entra a água. Ah, me deu uma fominha, uma coisa? É a água. Vai lá e procura água. A nossa ingestão hídrica passa ali um pouco de 2 litros por dia, que é o ideal. Então, assim, se você for distribuir isso nos horários que você está acordada e que não está se alimentando, você tem que consumir pelo menos um copinho pequeno a cada hora. Entendeu? 7 horas da manhã, um copinho, 8 horas, um copinho, 9 horas, um copinho, 10 horas, um copinho. Só assim você vai chegar na ingestão hídrica diária ideal para um adulto, entendeu? Então esse é o ideal. Se você ir lá e tomar 2, 3 copos, o seu corpo não vai aproveitar bem aquela água. Então o ideal é que seja pouquinho, né? Cerca de 150 ml, no máximo 200 ml a cada hora. Então tendo isso em mente, a gente consegue chegar lá. Tudo é um hábito, né? Tudo é um hábito. No começo, na primeira semana é difícil. Depois vai ficando mais fácil. Mas é interessante que quando nós estamos bem focados a prestar atenção no nosso corpo, ele pede da Ele maneira pede. certa as coisas, né? Mas precisamos assim estar atento a esses sinais. Tem que estimular, né? Tem que estimular o seu corpo a fazer uma digestão de alimentos diferente, por isso que é ideal colocar sempre um alimento diversificado na alimentação, não aquela alimentação sempre monótona, né? Dá aquela despertada no corpo, poxa, tem um nutriente diferente aqui, tem um sabor diferente aqui, então sempre está estimulando o nosso corpo. Ah, eu não estou bebendo muita água, vou lá tomar, dá uma estimulada. Não estou indo muito no banheiro, acontece muito com gestantes, né? Da infecção urinária e tal, então o médico sempre dá essa orientação mais para as gestantes. Olha, vá, marque o horário para você realmente beber água e ir ao banheiro para evitar a infecção urinária. No adulto normal, ele talvez não tenha essa infecção urinária que é mais presente nas gestantes, só que ele também tem essa necessidade de marcar o horário ali para voltar a estimular o organismo. Um outro assunto que esses dias eu captava, assim, de um grupo de pessoas próximas, né, que estavam conversando, nós estávamos num grupo só, mas dividido em grupinhos, né? E que um homem na faixa etária assim, de 55 a 58 anos, talvez, nessa faixa etária. Ele foi ao médico fazer seus exames e tal, e agora ele descobre que ele está com excesso de ferro e que ele tem que selecionar muito a sua alimentação. E me chamou a atenção porque eu já vi esses casos em pessoas idosas. Pessoas com 70 e tantos anos, 80, com excesso de ferro, que tem que mudar toda uma alimentação. Eu não sei se isso é comum ou não, o excesso de ferro. É comum. Não tanto quanto outras enfermidades, quanto outros indícios no exame laboratorial, mas é comum. Nós comemos muita carne, mais do que precisamos, né? Falei assim, na verdade, a nossa alimentação teria que ser baseada em cereais, frutas, legumes. E claro, a carne é uma ótima fonte de proteína. Porém, a gente come em muita quantidade. Então, assim, uma porção no dia, uma porção no almoço, outra na janta, uma porção pequena, do tamanho da palma da mão, seria o suficiente. Mas às vezes a gente come 2, 3
supor, 2, 3 porções no almoço, 2, 3 porções na janta, senta para um churrasquinho, o homem come a carne, né? Então, assim, já tem às vezes numa torta com frango. Então, tem dias que a gente passa comendo várias porções. E tem alguns estudos em alguns países que se consome a carne 2, 3 vezes na semana. E nós consumimos muito mais do que seria o recomendado. Claro que isso para uma pessoa normal, não para um atleta que precisa ter mais fonte de proteína. Mas para uma pessoa normal, nós consumimos muita carne. E às vezes a carne é o motivo desse aumento do ferro, entre outros, mas esse é o mais comum. É alguma coisa que talvez também dentro do próprio organismo do já próprio esteja... organismo. Como eu estava falando, todo o nosso corpo ele chega numa idade que ele, já começa a falhar um pouco na digestão aqui, um pouco ali, entendeu? Então a gente tem que cuidar da nossa alimentação para retardar esses efeitos. Mas uma intolerância à lactose provavelmente todos vão desenvolver em algum grau na vida, né? Uma intolerância ao glúten ou algum outro mineral, né? Então assim, nosso corpo ele vai se degradando. Então, por isso tem que ter o cuidado. O estômago é um dos nossos órgãos mais vitais e importantes. Então, quando o estômago já não está mais legal, toda a saúde vai piorando, né? Então, a parte digestiva é onde a gente tem que ter mais cuidado. Então, realmente comer só na hora das alimentações, dar um descanso para o estômago, comer fibras, né, probióticos para deixar a saúde do intestino bom, cuidar deste órgão. Quando você fala em fibras e quando falamos em intestino, realmente aí também a coisa vai além, porque o intestino ele nos mostra realmente como está a nossa saúde. Nossa saúde. Tá? E nós temos que estar atento a isso. Então, fibras é de suma importância. Falamos do ferro, mas uma hora nós vamos conversar e vamos falar sobre esse assunto, porque quando uma pessoa está com excesso de ferro, ela passa a ter uma dieta que tem muita coisa que ela não pode comer, né? Então, um dia nós vamos falar sobre isso, mas é bom estar com essa atenção ligada. Quando falamos em intestino, falamos sobre fibras. Água importante e fibras. E daí as fibras estão em todos os alimentos, né? Em todos os alimentos. Nos legumes, nas verduras, nas frutas. Hoje nós começamos a dar preferência para os alimentos mais refinados, o açúcar mais refinado, o trigo mais refinado. Então, o ideal é que a gente volte a colocar as fibras nesses alimentos. E como a gente come muito cereal, muito pão, o ideal é que a gente sempre procure uma versão mais integral, com mais fibras, as frutas, os legumes mais crus, né? E a gente vai ter uma fonte de fibras. Não precisa enriquecer com várias farinhas. Tendo uma alimentação saudável, a gente consegue ter essa fonte de fibras. Sempre lembrando da ingestão hídrica. A fibra, ela vai fazer com que o nosso intestino funcione melhor. Porém, se é uma pessoa que não toma água, vai dar um efeito reverso. Então, o ideal é que você preste atenção em todos esses pontos. Ingestão de fibra com ingestão hídrica. Esse era um ponto que eu ia chegar com você. Porque hoje nós temos, assim, dentro do mercado, né, a facilidade de comprar cápsulas com fibra, né? Essa propaganda muito forte para tomar uma cápsula por dia, talvez 2, porque contém a fibra já para ajudar. Só que quem toma uma cápsula dessas, seja de ABC, não importa, tem que tomar muita água, porque senão ao invés de trazer um benefício, traz um problema. Traz um problema. Assim, claro que as cápsulas, os suplementos, é uma boa ferramenta para algumas pessoas. Porém, nenhuma cápsula, nenhum suplemento vai substituir uma boa alimentação. Então, se você tiver uma boa alimentação, a chance de você ter um resultado melhor é muito mais alto. Então, o ideal é que você procure sempre ter uma alimentação saudável. Os suplementos, as cápsulas, é uma boa ferramenta para algumas pessoas. Entendeu? O risco de você errar na dose é muito maior. Então, tenham cuidado. Ok, vamos pensar sobre isso com certeza. Tem pessoas que, nós até falamos, você até se referiu a isso, comer no horário certo. E tem pessoas, principalmente no mundo cristão, nós evangélicos, nós temos assim, dentro da nossa vida, né, espiritual, vida com Deus, de tirar determinado tempo para jejuar, né? Jejuar para nós é importante espiritualmente, nos aproximamos de Deus, né? Deixamos a carne ficar de lado, nossa carne aqui, né? Para buscarmos a Deus. Mas o que o jejum mesmo, fisicamente, aquela pessoa que costuma fazer jejuns prolongados,
E isso fere o organismo? Jejum, a gente pode usar essa palavra em 2 momentos. O jejum espiritual, que é feito esporadicamente, para você ter um momento separado, para estar só focado em Deus. E tem o jejum, que é o jejum que a gente fala que é a partir de 3 horas sem se alimentar. A partir de 3 horas sem se alimentar, o seu corpo entra em estado de jejum. Esse jejum tem que ser evitado, porque isso é um hábito diário. Então, assim, você passa de 3 horas sem se alimentar, o seu corpo entra em estado de jejum. Na próxima refeição, ele tenta armazenar todas as energias possíveis. Então, ele acaba transformando mais aquilo em gordura, né? Em gordura localizada, enfim. Porque ele sabe que ele vai passar mais um grande período sem se alimentar de novo. Essa é uma das principais causas do sobrepeso. 80% das mulheres, dos homens, têm sobrepeso por causa do jejum prolongado. Às vezes passa o dia todo sem comer, só toma o café da manhã, o almoço, não lancha à tarde nem na manhã, às vezes nem toma café da manhã. E daí na janta tá com muita fome. Então come, o corpo usa esse período para armazenar energia para o outro dia. Então isso acaba gerando um círculo vicioso. E as pessoas acabam sempre armazenando mais gordura, mais tecido adiposo. Tudo, nosso tempo está praticamente esgotado, mas tudo é uma preparação, né, Sueli? Eu acho que até no espiritual, quando nós nos programamos para fazer um jejum, nós vamos fazer um jejum por, né, esse fato, ou pela minha vida espiritual, para, né, santificação, buscar a Deus, mas eu já tenho que ter uma semana me preparando, pelo menos uma semana, 10 dias, já me alimentando menos e menos para poder fazer um jejum prolongado. Para não dar um susto no corpo, né? Para o corpo não ficar, né, dizendo socorro, socorro, o que você está fazendo comigo? Eu estou salvando a alma, estou cuidando do espírito, mas estou maltratando a carne, né, o meu corpo, né? Depois mas tendo hábitos saudáveis nos outros momentos, isso não vai te gerar grandes problemas. Sim. O problema é quando a gente não dá atenção na nossa alimentação no dia a dia, daí isso poderia gerar um problema. Mas tendo cuidado... Nesse último minuto, aliás, último minuto mesmo, mas eu quero que você deixe 3 dicas assim fundamental para hoje. Prestar atenção. Prestar atenção na alimentação, prestar atenção na ingestão hídrica, prestar atenção nos horários que você vai no banheiro, comer realmente só na hora da refeição, não ficar beliscando. Prestar atenção no jejum. É as dicas fundamentais para ter uma saúde melhor. Obrigada, querida. Foi excelente. Obrigada, pastora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho santo e amado, eu me coloco na tua presença nesse momento. É o momento da nossa fé, é o momento da nossa oração, é o momento do nosso milagre, é o momento da paz que o Senhor tem e que nos traz o consolo. E a minha oração, Senhor, é para alcançar todas essas pessoas que comigo estão, cada um no seu dia a dia, cada um com o seu problema, cada um com a sua vida, cada um com a sua história. Eu quero que o Senhor alcance, meu Deus, cada um deles, aonde estiverem, com a tua presença, com o teu amor, com a tua graça, com a cura, com a libertação, com a restauração. Alcance essa família, Senhor. Alcance os filhos, o pai, a mãe. Alcance o esposo, a esposa. Alcança com tua proteção, com a tua presença santa, bendita e maravilhosa. Mas hoje ainda quero colocar em oração, Senhor. Pessoas que da nossa cidade estão vivendo assim um luto. A perda dos seus amados, entes queridos, são tragédias que aconteceram nesses últimos dias na nossa cidade, coisas que ficam uma interrogação tão grande, e eu quero pedir por essas pessoas agora, por essas famílias, amigos, conhecidos, que estão sendo, né, tocados com essa dor, que o Senhor possa estar alcançando, suprindo, confortando, amparando, porque realmente é um momento difícil e precisamos da tua graça. Para a glória do Senhor é o meu pedido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, eu encerro o programa Amigos da Cidade nessa manhã e vocês sabem das notícias, vocês acompanham, né? Sabe do que tudo que temos falado. Mas também quero deixar assim, esse alerta para que você olhe aí para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, para que você olhe o contexto aí, abra os armários hoje e veja o que você tem aí dentro do seu armário que não está satisfazendo a sua saúde. Vamos diminuir açúcar, vamos diminuir o sal, vamos tomar mais água, vamos fazer exercício. Estou falando isso para mim também, tá? Vamos, enfim, mudar hábitos.
Porque se nós mudarmos hábitos, nós vamos ser mais felizes e mais saudáveis e vamos fazer nossa casa uma casa mais feliz e mais saudável também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até amanhã, se Deus quiser, com o programa Amigos da Cidade. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos.